E o princípio fundamental da mente humana para entender a diferença entre um estado de felicidade, onde tudo flui, para um estado onde parece que as coisas estão travadas, parece que talvez eu haja muito por impulso. Tem uma coisa que é preciso para você se colocar de um lado ou do outro. É entender Fala meu guerreiro, fala minha guerreira, muito bom ter vocês aqui. Uma das principais ideias desse canal é a gente poder conversar sobre a mente humana. E para começar, eu escolhi um tema que eu venho estudando bastante, que é como que a nossa mente interpreta o mundo a ponto de gerar ou sofrimento ou felicidade. Obviamente, esse é um assunto muito importante, porque ele define literalmente o nosso estado de espírito, o como nós vemos o mundo e, portanto, se nós estamos felizes, tristes, com medo, alegres, com raiva, enfim, qualquer estado de espírito, qualquer identificação que nós tenhamos com um sentimento, seja negativo ou seja ele positivo, é resultado de um processo que se inicia na mente. E para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria de trazer uma visão da mente que talvez você não tenha parado para pensar ainda, mas quando eu tive esse insight, mudou completamente a forma como eu vejo tudo ao meu redor. Você já parou para pensar de onde vêm seus pensamentos e como que eles interagem com as nossas emoções, ou seja, como nós nos sentimos? A minha ideia aqui nesse vídeo é mostrar para você a conexão entre o pensamento e as nossas emoções e como que tudo isso interfere no como nós nos sentimos, ou seja, como que isso faz eu e você se sentir feliz ou triste, com um monte de prazer ou com um monte de dor. E para que a gente possa entender isso, eu acho muito interessante a gente fazer uma viagem lá para trás, bem para trás. Imagina aqui comigo um período onde não existia nada e num passe de mágica, seja lá como for que isso aconteceu, surgiu o nosso planeta Terra. Obviamente eu não posso garantir como que era o planeta Terra, mas o que a gente sabe é que a Terra era praticamente uma bola de terra que pegava fogo, tinha muita lava, vulcões, enfim. O importante é que o nosso planeta foi evoluindo ao longo do tempo de forma que várias transformações ocorreram. Praticamente todo aquele fogo superficial se esfriou, de alguma forma águas, oceanos, rios apareceram. E nessa evolução que começou mais de 4 bilhões de anos atrás, em algum momento um DNA de forma ali muito primitiva apareceu. De tal forma que essa molécula, digamos assim, de DNA foi se modificando e formou o que nós chamamos de primeiro ser vivo, a primeira célula existente lá nos oceanos primitivos. Então, de uma bola praticamente de fogo, em algum momento surge a vida. E a vida nunca parou de evoluir. Essa é uma característica muito importante do nosso planeta. Ele começou evoluindo e assim que a primeira forma de vida apareceu, ela continuou evoluindo, mas foi quando os dinossauros foram extintos, com aquela história de meteoro que colidiu com a Terra, que uma classe de animais, uns primos nossos lá atrás, puderam começar a dominar a Terra. Esses nossos primos eram os mamíferos. E dentre os mamíferos, milhões e milhões de anos depois, um deles passou a se destacar muito. Nosso primo primitivo lá, que hoje leva o nome no gênero de Homo. E o que fazia esse gênero de mamíferos, os Homo, muito especiais, era a estrutura do seu crânio. Esses mamíferos tinham crânios maiores quando comparados com outras espécies e muito mais fortes, então eles poderiam proteger melhor aquilo de importante que tinha lá dentro da cabeça, o cérebro. E como nós sabemos, a evolução nunca para. Começou lá atrás com aquela bola de fogo, alguma vida surgiu, vários seres vivos surgiram, até que o gênero mais próximo do que a gente tem hoje de ser humano apareceu. E devido a esse crânio robusto que protegia o cérebro, atividades cognitivas muito mais complexas do que existiam anteriormente puderam ser desenvolvidas. E é aqui, meus amigos, que algo acontece que muda a história do planeta para sempre. A origem e o desenvolvimento da mente humana.
com cérebros mais protegidos dentro de crânios maiores, a mente humana pôde se desenvolver. Isso significa várias coisas, como por exemplo a capacidade de fazer ferramentas, a capacidade de usar o fogo, a capacidade e habilidade de domesticar animais. Nesse momento, nossos ancestrais poderiam planejar as caças, poderiam se proteger dos perigos, mas tem uma característica que eu considero muito importante nesse desenvolvimento da mente humana. Imagina isso aqui comigo. Nessa evolução, todos os animais conviviam de certa forma juntos, seja como predador, seja como presa, seja como alguma espécie de colaboração, mas em algum momento a mente humana fez um movimento que mudaria tudo. Foi quando a mente, que via tudo ao seu redor, no seu contexto, no seu ambiente, conseguiu pela primeira vez jogar atenção sobre si mesma. E é nesse momento da evolução que a mente toma consciência de que ela é algo separado dos arredores, que nasce o que hoje nós entendemos como o ego humano. Tem algo que eu acho muito importante nessa análise, que é notar que o ego ele surge como uma ferramenta evolutiva dentro desse cenário onde a evolução nunca parou de acontecer, as transformações nunca deixaram de acontecer e acontecem até hoje. Mas o importante é notar que o ego é um subproduto da evolução humana. Ok, mas como que o ego ajudou o ser humano, a espécie humana, a se desenvolver e chegar até aqui? Para responder essa pergunta, vamos simplificar um pouco as coisas. Minha ideia não é falar de forma científica, psicológica, estritamente correto. Isso porque nos meus estudos eu encontrei alguns termos como superego e alter ego, mas eu acredito que essa análise mais pesada, mais científica, não tem muito a agregar quando a gente fala de termos práticos. E essa é a ideia aqui. Nós entendermos a origem da mente humana para que então a gente possa ver como que isso hoje influencia a nossa vida, influenciando nossos estados de ser, positivos ou negativos. Então, para simplificar, eu gosto de chamar tudo isso simplesmente de ego. Ego é uma série de mecanismos instalado na nossa mente nesse processo evolutivo com alguns objetivos específicos, mas que tem uma característica fundamental, o princípio fundamental da separação. Ego é aquilo que faz com que eu me identifique com algo diferente de tudo ao meu redor. De forma muito simplista, ego é aquilo que faz um indivíduo se sentir como um indivíduo. Então, para que nós possamos responder de que forma o ego foi uma ferramenta importantíssima na evolução da nossa espécie, vamos entender alguns dos mecanismos. Nós partimos desse centro de que o ego é algo que faz com que o indivíduo se perceba como indivíduo, se perceba diferente, separado de tudo ao seu redor. Depois disso, o ego desenvolveu 3 mecanismos básicos para poder controlar, de certa forma, as nossas atitudes. E o primeiro desses 3 mecanismos é o apego a si mesmo, o apego à imagem de que você é individual, de que eu sou eu e todo o resto está separado de mim, priorizando sempre o indivíduo. É como se lá na nossa mente primitiva dos nossos ancestrais fosse instalado nesse softwarezinho que é o ego, um mecanismo de defesa, de sobreviva você primeiro e o resto nós vemos depois. E esse sistema mental foi muito importante no desenvolvimento da nossa espécie, que ele simplesmente fazia cada indivíduo se priorizar. Esse software que vem rodando na cabeça dos nossos ancestrais tem seu segundo mecanismo de controle dos nossos pensamentos e das nossas ações, que é o mecanismo da escassez. Nesse cenário, alguns milhões de anos atrás, onde de fato a vida era mais complexa em termos de aquisição de recursos, em termos de sobrevivência, fazia muito sentido enxergar tudo como escasso. Quando a nossa mente, mais especificamente o ego, conseguia fazer com que nós enxergássemos escassez em tudo, então nós passamos a valorizar tudo. Já o terceiro mecanismo do ego é o mecanismo da necessidade de controle. Se naquele cenário que nós estamos falando o mundo era perigoso, escasso, fazia muito sentido um mecanismo mental que nos permitisse começar a controlar as coisas ao invés de ser controlado pelas coisas. Controlando as situações, eu poderia saber aonde eu vou e aonde eu não vou. Eu não vou no lugar perigoso. Nossos antepassados poderiam decidir se eles iam entrar ou não numa briga.
Se eu consigo separar as coisas e ver aquele indivíduo como mais fraco, talvez eu vá para a briga. Agora, se eu enxergo um mamute aqui em cima de mim, talvez eu corra. Mas talvez se eu planejar controlar essa situação com mais 15 amigos, talvez, agora sim, nós consigamos dar conta desse mamute. Então, de forma bem simplificada, é assim que esse software, o Ego, desenvolveu 3 mecanismos centrais para que pudesse controlar as nossas ações. Agora, ao longo da evolução, gerar pensamentos não necessariamente fazia com que nossos antepassados agissem de determinada forma, e esse era o objetivo principal desse mecanismo evolutivo. Então, mais uma artimanha evolutiva foi surgindo de geração em geração. E era essa artimanha que permitia de fato que esses pensamentos pudessem agora controlar as nossas ações, as ações dos nossos antepassados. E esse mecanismo, provavelmente muito complexo, que eu vou simplificar aqui, surgiu da seguinte forma. Sempre que um pensamento dentro daqueles 3 mecanismos surgia na mente humana, esse sistema nervoso, esse cérebro, gerava essas correntes elétricas até alguma parte muito específica do nosso corpo. Essa parte específica do corpo liberaria algumas substâncias químicas que passariam a correr na corrente sanguínea lá dos nossos antepassados. E é claro que isso acontece até hoje. Ou seja, para cada pensamento, corrente elétrica no meu cérebro, o meu corpo traduz isso através de substâncias químicas, moléculas complexas que me fazem sentir de alguma forma. Para cada pensamento que surge na mente, há uma emoção correspondente no corpo, aqui na nossa parte física. Em outras palavras, uma emoção é uma ou mais substâncias químicas correndo pelo nosso corpo, através do nosso sangue. E agora esse mecanismo evolutivo estava completamente pronto. Assim que um ancestral pensasse em alguma coisa, ele sentiria uma emoção equivalente àquele pensamento e a partir daí poderia agir de acordo com as emoções. A própria palavra emoção vem do latim da palavra emovere. E emovere significa aquilo que move de dentro para fora. Então, meus amigos, literalmente, o ego, esse software mental, desenvolveu esse mecanismo que agora estava pronto para controlar os nossos antepassados a fazer aquilo que fosse melhor nesse cenário evolutivo. Então, isso aqui é um ponto central para entender como que a nossa mente influencia nosso estado de espírito até hoje. O ego, esse software que veio lá dos nossos antepassados, dita os nossos pensamentos através daqueles 3 mecanismos. Para cada pensamento há uma emoção característica, lembrando dos 3 mecanismos de crenças. O primeiro é o mecanismo de apego a si mesmo. Sempre que ele fosse ativado, uma emoção deveria ser gerada. Essa emoção é a raiva, de tal forma que nossos primos antepassados começaram a sentir raiva sempre que essa crença e esses pensamentos começavam a fluir. Então, toda vez que algo me pusesse em risco ou eu achasse que algo estava me colocando em risco ou em perigo, essa noção de o apego de mim mesmo geraria raiva. Com a raiva, eu poderia lutar e enfrentar esse problema. Já o segundo mecanismo de crenças, que é o mecanismo da escassez, ele gerava sempre uma emoção que hoje nós chamamos de tristeza. Assim, quando aqueles hominídeos estivessem precisando de alguma coisa, eles se sentiriam tristes. E aquela tristeza faria com que eles fossem conseguir aquilo que estava faltando, escasso. E por fim, o terceiro mecanismo, que é o de controle, a necessidade de controlar o ambiente, ele ficou associado com a emoção medo. Simplesmente porque ao sentir esse coquetel químico que hoje nós intitulamos medo, os nossos antepassados poderiam pensar em cada passo, em cada movimento, em cada ambiente que fosse ou não entrar e poder fazer escolhas a partir disso. Então, recapitulando, foi nesse processo evolutivo que em algum ponto a mente se voltou para si mesma e disse: opa, estou separado do ambiente ao meu redor. E estando separado, a mente, mais especificamente o ego, foi desenvolvendo esses mecanismos de crenças. E cada mecanismo de crença está associado a uma emoção. É dessa forma que um pensamento é transformado em emoção. Eu sinto ele literalmente no meu corpo físico, porque ele está correndo no meu sangue, na forma de substâncias químicas. E cada emoção fazia com que cada indivíduo agisse de uma forma ou de outra.
E obviamente, de geração em geração, esse mecanismo, esse software foi se fortalecendo e criando cada vez mais crenças e cada vez mais emoções para que pudesse controlar a nossa forma de agir. A nossa mente surgiu e se desenvolveu ao longo de milhões de anos para que nós chegássemos aqui onde nós estamos hoje, nesse mundo maravilhoso, através desses mecanismos que nós discutimos. Então, 2 pontos são importantes para que nós possamos refletir. É evidente que o ego que foi se desenvolvendo de geração em geração por milhões de anos continua atuando na nossa mente até hoje. Mas fato é que de ação em ação essa que é provocada por aquela emoção que veio de um pensamento, de ação em ação, nós vamos vivendo nossa vida. A primeira implicação desse processo evolutivo é que ainda hoje nossa mente roda com essa espécie de software que nós conhecemos como ego, e esses mecanismos estão completamente instalados na nossa mente. E eles fazem com que nossas ações vão para um lado ou vão para outro lado. Uma outra implicação é que necessariamente, sempre que nós estamos sentindo uma dessas 3 emoções, nós estamos necessariamente gerando essas emoções através de pensamentos, quer eu saiba disso ou não. E como toda boa emoção, emovere, aquilo que faz agir de dentro para fora, essas emoções fazem com que nossas ações vão acontecendo no dia a dia. Então, o que eu estou dizendo aqui é que a forma como eu ajo depende primariamente da forma como eu penso. E o princípio fundamental da mente humana para entender a diferença entre um estado de felicidade, onde tudo flui, para um estado onde parece que as coisas estão travadas, parece que talvez eu haja muito por impulso, tem uma coisa que é preciso para você se colocar de um lado ou do outro. É entender o funcionamento do ego. E quando eu percebi isso, uma pergunta ficou na minha cabeça. Se durante milhões de anos esse mecanismo se fortaleceu tanto na mente humana, será que sou realmente eu que estou escolhendo as minhas ações? E se de fato essas emoções elas surgem necessariamente de um pensamento, será que nós estamos conscientemente escolhendo algo que nos faça mal, que gere essa emoção negativa? É uma conclusão para mim que não faz sentido algum esses pensamentos estarem sendo escolhidos por mim conscientemente. Mas faz muito sentido quando eu penso nesse cenário evolutivo e enxergo esse software rodando na minha mente, fazendo com que eu tome decisões em prol da evolução da espécie. Mas eu entendo que hoje em dia o cenário é extremamente diferente daquele no qual o ego e todos esses mecanismos de sobrevivência eram realmente importantes. Ou era luta ou era fuga. Isso fez todo sentido e nos trouxe até aqui. Mas eu acredito verdadeiramente que as nossas condições mudaram tanto que esses mecanismos não são mais necessários para que a nossa espécie continue a evolução. E eu ainda acho que esse mecanismo, o ego, é um mecanismo obsoleto da evolução. E se nos tempos atuais nós considerarmos essa hipótese de que nós não precisamos mais do ego, então nós não precisamos desse sistema de crenças que geram essas emoções negativas. É claro que não é de repente que o ego vai desaparecer da nossa vida, porque eu acredito que ele é obsoleto. Mas a minha convicção é que de geração em geração, conforme nós fomos entendendo de fato o que é o ego e o que sou eu, é que esse mecanismo vai deixando de existir. E mais do que isso, eu acredito que nós estamos aqui nessa vida para entender essa diferença entre o eu verdadeiro e o ego. E da forma que eu vejo, é uma escolha totalmente minha se eu quero ceder a esse mecanismo evolutivo, se eu quero hoje deixar esse mecanismo pensar por mim, ou se eu quero tomar as rédeas, perceber essa diferença entre eu verdadeiramente, em essência, dessa parte que é um subproduto da evolução, o ego. Então é uma escolha minha se eu quero ficar experimentando emoções negativas ou se eu quero passar a experimentar emoções positivas e ter uma perspectiva positiva de tudo que acontece na nossa vida.